Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos de 20 a 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos ansiosamente como Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transfigurará o nosso corpo humilhado, conformando-o ao seu corpo glorioso, pela operação que lhe dá poder de submeter a si todas as coisas. Palavra do Senhor. Nada menos consentâneo e alheio ao cristão do que procurar repouso e ócio. Nada tão estranho à nossa profissão e à milícia em que nos alistamos do que ficar preso à vida presente. Teu Senhor foi crucificado e tu procuras alívio. Teu Senhor foi traspassado por cravos e tu te delicias? Isto é próprio de um soldado generoso? Paulo declara, portanto, há muitos dos quais muitas vezes eu vos disse, e agora repito, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Visto que havia alguns que simulavam pertencer ao cristianismo e viviam, contudo, em crápulas e embriaguez, ele assim se expressava. A cruz é peculiar à alma que está nas fileiras, desejosa de morrer e que não procura prazer algum. Aqueles, porém, seguem um estilo de vida oposto. Apesar, portanto, de dizerem que pertencem a Cristo, são inimigos da cruz. Senão, se amassem a cruz, esforçar-se-iam por levar uma vida crucificada. Teu Senhor não foi crucificado? Imita-o tu de forma diferente. Se não o podes de igual modo, crucifica-te a ti mesmo, apesar de ninguém te crucificar. Crucifica-te, digo, não para te matares. Tal não suceda. Seria ação ímpia. Mas, segundo diz Paulo, o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 6,15. Se amas teu Senhor, morre como ele morreu. Aprende qual a força da cruz, quanto bem realizou, quanto realiza, como constitui segurança de vida. Através dela, tudo acontece. O batismo é através da cruz. Importa receber o signáculo. A imposição das mãos faz-se com a cruz. Quer estejamos em caminho ou em casa, em algum lugar, a cruz é um grande bem, armadura de salvação, escudo inexpugnável que ataca o diabo. Por conseguinte, ao combateres nessa guerra, carrega a cruz, não apenas persignando-te, mas nela padecendo. Sabes que a cruz de Cristo significa sofrimentos, segundo foi dito. Se não tomar a sua cruz e seguir-me, Mateus 16, 24. Isto é, se alguém não estiver disposto a morrer. Aqueles, porém, degenerados, apegados à vida e ao corpo, são inimigos da cruz, e todo o que ama os prazeres e as garantias dessa vida é inimigo da cruz, na qual Paulo se gloria, que ele abraça, onde se empenha em ser cravado, como ao declarar: o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Agora, contudo, diz: agora repito chorando. Por quê? Porque o mal se intensificou, porque eles são dignos de lágrimas. Na realidade, merecem lágrimas os que vivem no meio dos prazeres, os que se enchem de vestes, quer dizer, que engordam o corpo, sem dar importância alguma ao futuro castigo. Eis que vives nas delícias, eis que te embriagas, hoje e amanhã, 10 anos, e 20, e 30, e 50, e 100. O que é impossível. No entanto, se o queres, concedamos tanto. Qual o limite? Qual a vantagem? Nenhuma. Quem leva semelhante vida não merece lágrimas e pranto?
Deus nos conduziu a esse estádio a fim de sermos coroados, e nós daqui partimos sem termos praticado algo de generoso. Paulo, portanto, se lamenta relativamente aos outros que riem e se deleitam. Tanto ele sente os males dos outros, tanto se preocupa com todos os homens. Seu Deus é o ventre. Seu Deus consiste no seguinte: comamos e bebamos. 1 Coríntios 15, 32. Vês que grande mal é o prazer? Para alguns, Deus é o dinheiro, para outros, o ventre. Não são talvez também eles idólatras e piores do que os outros? Sua glória está no que é vergonhoso. Alguns com isso designam a circuncisão. Eu, porém, não digo tal, mas o seguinte: entregam-se a ações que convém esconder. Outra passagem o exprime. E que fruto colhestes, então, daquelas coisas de que agora vos envergonhais? Romanos 6, 21. É grave praticar coisas vergonhosas, envergonhar-se do que se cometeu, contudo, é como que a metade do mal. Mas quando alguém ainda se gaba disso, é o mais alto grau de insensibilidade. Por conseguinte, essas coisas são atinentes apenas ao que foi dito. Nós, os presentes, porém, escapamos dessa condenação? Ninguém está sujeito a esses vícios, nem tem o ventre por Deus, nem se gloria do que é vergonhoso. Desejo ardentemente, desejo que nada disso exista entre nós, nem venha a saber que há um réu do que foi mencionado. Tenho receio, contudo, de que se refira antes a nós que a eles. Quando, porém, alguém passa toda a vida em comidas e bebidas e pouco despende com os pobres, mas excessivamente gasta com o ventre, não é com justeza que se aplica a ele? Nada mais apto a incutir vergonha, nenhuma repreensão tão veemente do que esses termos. Seu Deus é o ventre, sua glória está no que é vergonhoso. Quais são eles? Aqueles cujos pensamentos estão no que está sobre a terra. Os que dizem: construamos casas. Onde? Na terra, respondem. Adquiramos campos, ainda na terra. Alcancemos o poder, também na terra. Adquiramos glória, ainda na terra. Enriqueçamos, tudo na terra. Seu Deus é o ventre. Eles nada pensam de espiritual, mas visto que possuem tudo na terra e disso cogitam, na verdade, seu Deus é o ventre. E declaram: comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. 1 Coríntios 15, 31, Isaías 22, 13. Tu te lastimas de teres um corpo terreno, embora este em nada atrapalhe a prática da virtude. Entretanto, dize-me, deprimes a alma contra a terra pelos prazeres. Sem te importares, ris, e tens o ânimo relaxado? E que remissão obterás se estás atacado de tal insensibilidade, enquanto devias tornar o corpo espiritual? É possível, se o quiseres. Recebes o ventre para te nutrires, não para o dilatares, para o dominares, não para teres um patrão, para te servir na nutrição dos outros membros, não para o servires, nem para ires além dos limites. O mar, quando ultrapassa os limites, não ocasiona tantos males quanto o ventre ao corpo e à alma. O mar inunda aquela terra, o ventre afunda o corpo inteiro. Impõe-lhe um termo conveniente, conforme Deus colocou a areia para o mar. Quer fique agitado ou furioso, repreende-o com a força que há em ti. Vê como Deus te honrou, a fim de que o imites. Tu, porém, não queres, mas vendo-o ultrapassar e estragar toda a natureza e arruiná-la, não ousas contê-lo,
e moderá-lo. Seu Deus é o ventre. Vemos como Paulo cultuava a Deus. Vemos como os glutões o fazem relativamente ao ventre. Eles não sofrem 1000 gêneros de morte? Não têm medo de não obedecerem a tudo o que ele mandar? Acaso não servem, mesmo que lhes ordene o que de forma alguma se deve fazer? Não são piores do que os escravos? Tal não era Paulo, segundo dizia, mas a nossa cidade está nos céus. Por conseguinte, não procuremos repouso aqui, mas queiramos ser ilustres lá onde temos a nossa cidade, de onde também esperamos ansiosamente como Salvador o Senhor Jesus Cristo, que transfigurará o nosso corpo humilhado, conformando-o ao seu corpo glorioso. Aos poucos, ele nos eleva. Do céu vem nosso Salvador. Demonstra a majestade pelo lugar, pela pessoa, que transfigurará o nosso corpo humilhado. Nosso corpo agora muito sofre. É amarrado, batido, atingido por inúmeros males. Mas Cristo também sofreu tais coisas. É isso que Paulo assinala nesses termos, conformando-o ao seu corpo glorioso. Portanto, o corpo é o mesmo, mas revestido da imortalidade. Conformando-o, diz ele, certamente o aspecto é outro, ou o nome de mudança é menos característico. O nosso corpo humilhado, disse, porque agora está humilhado, enquanto sujeito à corrupção, à dor e parece vil, nada mais tendo que os demais. Conformando-o ao seu corpo glorioso, este corpo se torna conforme àquele que está sentado à direita do Pai, àquele que é adorado pelos anjos, àquele ao qual assistem os seres incorpóreos, àquele que está acima de toda dominação, potestade e virtude, àquele que se torna conforme. Se, porém, toda a terra cair em lágrimas para chorar os que perdem esta esperança, chorará com razão, porque, devido às promessas, nosso corpo conforme àquele afasta-se na companhia dos demônios. De resto, não me importa a geena, por mais que disseres, reputo por nada diante daquela queda. O que dizes, ó Paulo? Será conforme àquele corpo? Sim, diz ele. Em seguida, a fim de não duvidares, acrescenta um argumento. Pela operação que lhe dá poder de submeter a si todas as coisas. Tem o poder de submeter a si todas as coisas, por conseguinte, também a corrupção e a morte. Ou antes, por seu próprio poder realiza também isto. Qual o maior poder, dize-me, submeter os anjos, arcanjos, querubins e serafins e os demônios ou tornar o corpo incorruptível e imortal? É muito maior este poder que aquele. O Senhor revela as maiores obras de seu poder, a fim de que também acredites nestas. Por isso, se virdes os mundanos regozijando-se, se virdes cobertos de glória, permanecei firmes, não fiqueis confundidos, não vos perturbeis. As esperanças que nos são propostas são válidas e despertam os muito preguiçosos e sonolentos.